Voltamos. Vou colocar aqui o... Deixa eu só desativando aqui. Bom, só a última aula que caiu, né? Então, ficou faltando aquele tetraédrica, né? O último, mas era o único que sobrou, né? Então, vocês colocaram lá tudo certinho, né? Então, finalizamos aquela parte de geometria. Vamos dar sequência agora na aula 28 e 29, polaridade. Vamos continuar falando aí de ligação covalente, ligação iônica e como classificar aí em substâncias polares e apolares. Tudo bem? Então, vamos lá. Polaridade, e o álcool se mistura à água, né? Se a gente for pegar aí uma quantidade... Meu Deus, quase quebrei aqui, tem um álcool aqui que eu estou usando para limpar tudo, né? Hoje, usando para limpar tudo. Então, se eu colocar um pouquinho de álcool na água, ele vai misturar. Ele vai se transformar aí numa mistura homogênea, né? Que a olho nu, só vou ter observação de uma fase, né? Mas o álcool está lá dentro, né? E aí tem um processo de separação química que vocês já viram no nono ano, né? Que eu consigo recuperar, né? Quando são dois líquidos, através da destilação fracionada, a diferença do ponto de ebulição, eu consigo recuperar esse álcool, tudo bem? Conseguiu separar novamente, né? E aí, já se eu pegar também agora um pouco de água e acrescentar óleo, né? Automaticamente, independente da ordem que eu coloco primeiro a água, depois o óleo, se o óleo, depois a água, né? Tende aí a eu observar duas fases, né? Então, uma mistura heterogênea, né? Não fica homogênea, porque eu também estou observando os dois componentes que eu inseri, que é a água e o óleo, né? De duas fases. E por que será que isso acontece, né? Então, é sobre isso, sobre as moléculas que estão lá dentro dessa substância, de ser polares ou apolares. Então, vamos lá. Numa ligação covalente, que é as ligações que eu recapitulei lá na primeira aula, a gente vem trabalhando aí, estudando, os elétrons são compartilhados por dois átomos que se ligam, né? Como exemplifiquei na luzinha para vocês, aqui eu tenho, ó, o cloro e o hidrogênio, tá? E ocorrendo aí a ligação. O cloro atrai o par eletrônico para si. Por isso, dizemos que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e que a ligação covalente está polarizada. Diminui aqui. Polaridade. O que determina, então, a polaridade de uma ligação é a diferença de eletronegatividade. Na página 226 da apostila de vocês, o primeiro item que aparece é exatamente isso, eletronegatividade, tá bom? Tem aí uma ordem decrescente, né? Como se fosse uma linha aí, de eletronegatividade dos metais. Bem, então, moléculas formadas por átomos. Outras observações aí para ver as moléculas polares. Diferentes são sempre polares, né? Então, por exemplo, HF, né? Eu tenho o hidrogênio e tenho o flúor, né? Molécula é uma molécula formada por átomos diferentes. O flúor é um átomo, o hidrogênio é outro átomo. Então, aí chamamos de polares. Então, coloque essa observaçãozinha aí na apostila de vocês. Moléculas formadas por átomos diferentes são sempre polares. E a maioria, outra observação, de substâncias simples. Quais são as substâncias simples? São aquelas substâncias que só possuem um único elemento químico. Gás oxigênio, só tem um oxigênio, né? Substância simples. Flúor, F, né? Representação pela letrinha F. Somente o flúor, tá? Agora, se eu falar CO2, né? Então, eu tenho aí no CO2, eu tenho o C, que é o carbono, e o O, oxigênio. Então, já não é uma substância simples, é uma substância composta, tá bom? Formada aí por dois
ou mais elementos químicos. Então, a maioria da substância, por isso está escrita a maioria, não são todas, tá bom? Tem as suas exceções. A maioria das substâncias simples são apolar. Anotem aí no cantinho da apostila também. Outra anotação. Toda substância iônica é polar. E, por fim, outra anotação para vocês estarem fazendo, hidrocarbonetos, né? São compostos orgânicos, né? Formados apenas por hidro, vem de hidrogênio, carbo, vem de carbono, tá bom? Derivados aí do petróleo, então todos aí, a maioria dos derivados do petróleo são apolar. Vou dar uma sequência. Aqui, não sei se vai dar para enxergar muito bem. Mas vamos tentar, tá bom? Tem um resuminho do meu caderno. Polaridade átomo central, né? Então, o átomo possui par de elétrons livres, né? A gente viu a geometria. Então, seguindo mesmo a gente raciocina, tá? Voltado para o átomo central. Observei, possui par de elétrons livres? Já direto eu classifico como polar, tá bom? Não possui par de elétrons livres, aí eu vou analisar, tá bom? O número de ligações. Se o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, vai ser apolar, né? Observação aí, a ligação dupla e tripla, né? A gente chama de uma ligação, tá bom? Não importa. Se eu tenho, deixa eu pegar aqui a lousa, só para exemplificar para vocês. Tá bom? Se eu tenho 3 tracinhos, significa que eu tenho uma ligação tripla, tá? 2, uma ligação dupla. E aqui a ligação simples, tá bom? Cuidado. E se for número de ligações, né, das ligantes diferentes aí da quantidade de átomos, nós vamos classificar como polar. Então, temos essas regrinhas. Na apostila tem um outro exemplo, eu vou para a apostila daqui a pouco, simplificado, tá bom? Para visualizar melhor para vocês. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, a água, tá? O oxigênio lá como átomo central e os 2 átomos de hidrogênio em volta dele, né? Faço as ligações como mencionei para vocês, expliquei para vocês na aula passada, né? Observei aí que sobrou pares de elétrons lá em cima, correto? Né? E eu tenho número de ligações, 2 números aqui, né? 2 ligações, né? E eu tenho 3 átomos, então número de ligações diferente do átomos, por isso que a água é polar. Compreenderam? Então, se tem par de elétrons livres, é o que eu vou sobrando, né? Livre, sobrando, é o que eu vou analisar. Se não tem, já classifico direto como polar. Alguma dúvida? Oi, falem comigo. Temos aqui NH3 aí do lado, no exemplo. Tá? Então, na hora que eu monto a geometria molecular, né, desta molécula de amônia, faço as distribuições lá dos elétrons, observo que tem 2 elétrons lá em cima do nitrogênio, tá vendo? Vou aumentar aqui no slide para vocês. 2 pontinhos aqui que eu fiz com a caneta, em cima do nitrogênio, N é nitrogênio, tá bom? Então, tem o par de elétrons aqui sobrando e tem 1, 2, 3 ligantes. 3 ligantes, tudo bem? Só que eu tenho 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, eu tenho
3 ligantes, mas o número de elementos é diferente, né? Então, por isso que eu classifico como polar. Aqui, CH4, eu tenho elétrons, né, fazendo as ligações aí, o hidrogênio com o carbono, tenho 1, 2, 3, 4, envolvido ao átomo central, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, e eu formei 4 ligações, então são iguais, então por isso que eu classifico como apolar. Bom, aqui, ó, evidentemente, quando os dois átomos são iguais, né? Como na figura abaixo, não há razão para um átomo atrair um par eletrônico mais do que o outro. Então, neste caso, as moléculas são apolares, né? Temos o caso aí o gás aí, ó, gás, hidrogênio, cloro, Cl2, que é um gás. Entra aqui, esta imagem entra aqui, ó, substância simples. Tudo bem? Apolar, polar. Se observar, são exemplos de substâncias simples, tudo bem? Eu tenho 2 átomos do cloro, por isso que ele colocou aqui em verde 2 esferas do cloro, mas eu só tenho cloro, né? Eu só tenho esse único elemento aí, químico. Então, é uma substância simples, então por isso que eu classifico como apolares. Aí ele explicou aqui na definição, tá bom? Porque não tem uma razão para um átomo, né? São 2 átomos iguais, né? Mas não tem uma razão para um atrair mais que o outro. Então, são classificados como moléculas apolares. Aqui eu coloquei a tabela periódica para vocês e a setinha aqui, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima, é o sentido que aumenta a eletronegatividade. Dei um print aí nessa tabela. Na apostila está em ordem decrescente, por isso que começa do flúor. Ó, o flúor está aqui, ó, tá bom? Começa da direita para a esquerda, ordem decrescente, então do maior para o menor. Aqui na tabela periódica eu começo do menor para o maior, ordem crescente. Vou lá para a apostila. Ó, coloquei aqui, ó, o exercício anterior que paramos aqui, tá? Tetraédrica, antes de cair. Vamos lá para a página 226, próxima página. Polaridade. Então, a tabela periódica aí que eu mostrei para vocês, tá da esquerda para a direita. Então, ordem crescente, tá bom? Que cresce. Ordem decrescente, que diminui. Então, a eletronegatividade aí na apostila de vocês está na ordem decrescente. Por isso que, né, o flúor é o primeiro. Esse símbolo aqui, que está entre o flúor, se eu passar um traço aqui, ó, para vocês saberem qual que é o símbolo do maior ou menor, tá bom? Se eu olhar de ladinho, virou um 7, tá bom? Ele é maior, né? E a boquinha dele tá aberta pro lado do F, então significa que o flúor é maior que o próximo amiguinho, tá bom? Para quem se confunde nos sinais aí de maior ou menor.
Polaridade, então, eletronegatividade, estar totalmente ligada à polaridade da molécula. Voltando para a apostila. Só minimizar aqui. Vocês estão observando a apostila? Estão vendo aí a apostila? Vocês estão me escutando? Primeiro, Ana. Tá bom? Falei, pronto, meu áudio, falei, meu áudio não tá saindo. Então, tá bom. Então, polaridade aqui da ligação, tô lá na apostila. Agora, está relacionada com a diferença de eletronegatividade. Por isso que a gente tem que observar aqui, ó, essa eletronegatividade também. Entre os átomos participantes aí da ligação. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade dessa ligação. Então, aí temos exemplos. Ligação iônica. As ligações iônicas são polares. E é a ligação covalente que nós temos que observar, tá bom? Ligação covalente polar, quando a eletronegatividade do ar é diferente do B aqui, ó. Já tem um elemento A, que é um elemento que é diferente do outro B. Ligação covalente, quando elas possuem a mesma eletronegatividade, como as substâncias aí simples, tá? H2, O2, tudo bem? Então, elas possuem a mesma eletronegatividade, são iguais, idênticas, ligação covalente apolar. Temos aqui, ó, a regra prática, quase aquela parecida com a que eu mostrei lá no slide. Vamos para a regra prática. Polaridade das moléculas. Número de pares eletrônicos, que são as nuvens, né, ao redor do átomo central. Observem que sempre será do átomo central. Então, se o número de ligantes ali, de pares de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de ligados do átomo central, de grupos ligados ao átomo central, essa molécula vai ser apolar. Se o número de pares eletrônicos em volta do átomo central for diferente do número de grupos iguais ligados, então é grupos iguais, tá bom? Tem que ser grupos iguais. Ligados ao átomo central, é uma molécula polar. Temos aqui o exemplo. Por coincidência, o exemplo que eu usei lá no slide. Temos aqui, ó, CCl4. 4 átomos de cloro, tá bom? E 1 de carbono. Coloquei lá na geometria, né? Então, tem um átomo central, né? E tenho 4 nuvens que se formaram, 4 ligantes, e 4 grupos iguais que é o cloro, tá bom? Tem que ser o mesmo elemento. Então, se eu tenho 4 nuvens e 4 cloros, né? Então, são idênticos, moléculas apolar. No de baixo, eu já tenho, né, a amônia aí com o nitrogênio átomo central, ligando aí a 3 átomos de hidrogênio. Eu formei 3 ligantes, né, mas sobrou lá em cima. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá vendo que lá em cima sobrou os elétrons, mas não deixa de ser uma nuvem, tá bom? Ele só não está fazendo compartilhamento com o hidrogênio, que é o elemento químico que o nitrogênio está compartilhando, tá? Só que tem essa nuvem, ela existe, né? Então, eu tenho as 3 nuvens, que são as ligantes, com os 3 hidrogênios,
mais os elétrons lá, as nuvens de 2 elétrons que sobraram. Então, eu tenho 4 pares de nuvens. Prestem atenção que na geometria molecular, a gente dava foco aí na ligante. Agora, a gente dá tanto na ligante, que são 3 nesse exemplo, como nos elétrons que sobraram, tá bom? Então, a gente observa todas as nuvens, tá bom? A gente faz contagem de todas as nuvens. Então, tem 4 pares aí. Só que em volta do átomo central, que é o nitrogênio, eu só tenho 3 hidrogênio. Então, tá diferente. Se está diferente, classifica aí como molécula polar. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a essa regrinha? Podemos ir para o exercício número 1. Então, vamos lá. Exercício número 1. Considere a fila de eletronegatividade abaixo. Por isso que eu pedi para vocês darem print lá na parte do slide que eu mostrei a eletronegatividade na tabela periódica, para ajudar também na hora do exercício. Então, temos aqui Li, lítio, né? Começando lá do lítio, e a setinha está em direção ao flúor, significando o quê? O lítio é o menor, né? E está na ordem crescente, na ordem que aumenta a eletronegatividade. Indica as afirmações corretas. Bom, na molécula de F2 existe ligação apolar. Vocês já, quem anotou aí a observação na apostila já consegue já responder, né? F2, F-flúor, né? Tenho 2 átomos de flúor, mas eu só tenho esse elemento. Então, como eu falei lá no slide, a maioria das substâncias simples, né, como é esse F2, são apolares. Então, pela dica já estar correta. Letra B, na molécula OF2, existem ligações polares. Estou aqui só desenhando, tá? Voltando lá para a apostila, vocês podem responder no bate-papo, tá? Vocês acham que está correta essa afirmação? Realmente é uma ligação polar?
Lembrando aqui, ó, vou voltar em cima. Molécula polar. Pares de nuvens diferente do grupo iguais ligados ao átomo central. Bom, fiz aqui, ó, vou mostrar aí para vocês. Tá bom? Estamos falando do OF2. OF2. Substância composta. Né? Tem o oxigênio nessa molécula e o flúor. Fui lá na tabela periódica, vi que o flúor é da família do grupo 17. A antiga família 7A tem 7 elétrons na camada de valência, por isso que tem 7 elétrons aqui em volta dele. Para estabilizar, regrinha do octeto, ele precisa chegar até o 8, né? Então ele precisa de mais 1. Oxigênio, grupo 16, antiga família 6A, 6 elétrons, 2, 4, 5, 6, em volta dele. Para estabilizar, para chegar até o 8 elétrons, precisam de 2. E o outro flúor aqui, porque eu tenho 2 átomos, tá? Fiz aqui a parte de compartilhamento aqui da ligação covalente. Tudo bem? Gerei aqui 2 ligantes, porque o oxigênio ele precisava de 1 elétron para estabilizar, pegou com esse flúor, e de mais 1 pegou com outro flúor. Com 6 que ele já tinha, pegou 1 de cada, ficou 8. Então, eletronicamente estável. Tá bom? O flúor tinha 7 ao mesmo tempo que ele emprestou esse, o oxigênio emprestou esse. Ficou com 8. Este outro flúor aqui, ao mesmo tempo que emprestou esse, o oxigênio emprestou esse, então também ficou com 8. Então tá tudo certinho, tá? Formou-se as 2 ligantes aqui embaixo e do átomo central, que é ele que eu tenho que analisar, que é o oxigênio, tem lá, ó, um par sobrando e um par sobrando. Então eu coloquei aqui, ó, os pares sobrando de elétrons. Então a quantidade de grupos iguais que eu tenho aqui, eu tenho 2 de flúor. Vou colocar aqui do lado. 2. E de nuvens, não de ligantes e par de elétrons. Agora eu conto tudo. As nuvens, eu tenho uma aqui, 2, 3, 4. São diferentes, tá bom? Então, quando são diferentes, o grupo de elementos iguais ao átomo central, em volta do átomo central, diferente da quantidade de nuvens, nós chamamos de molécula polar. Tudo bem? Quem não entendeu? Alguma dúvida? Basicamente, tudo isso daqui é igual à geometria molecular. O que muda é aqui, ó, na parte de analisar o elemento químico que está o átomo central e contar as nuvens. Correto? Alguma dúvida? Primeiro ano? Então, o 2 está falando a molécula OF2, existem ligações polares, então está correto também. A ligação de lítio e flúor é iônica e de maior diferença de eletronegatividade. Sim, de maior diferença, porque são os dois extremos aí desta setinha aí, tá bom? De eletronegatividade. Estou pegando o maior e o menor. Então, correto também. Então, vou colocar aqui a resposta. Todas as alternativas, as afirmativas estão corretas. Alguma dúvida?
Vou abrir o bate-papo. Então, vamos seguir. Exercício número 2. A alternativa que apresenta, respectivamente, exemplo, nessa sequência que ele fala, tá bom? No enunciado, então não pode mudar a sequência. Substância com ligação iônica, covalente, polar, porque tem covalente apolar, tá bom? Covalente apolar e metálica, então nessa ordem: iônica, covalente polar, covalente apolar e metálica. Qual que seria a alternativa? No momento aí do vestibular, futuramente em breve, que passa assim, né? Bom, pela ordem que ele deu, iônica, covalente polar, apolar e metálica, né? Tenho aí 5 alternativas. Qual que é a certa, né? Então, ele já termina falando metálica. Metálica vem lá dos metais, né? Então, já observa aí na último elemento químico, né, que eles informam aí nessas opções, quais são metais. Já é algo que eu tenho que pensar para diferenciar, para eu diminuir aí o tempo em observação dos outros elementos, das outras moléculas, tá bom? Então, muito bem, Letícia, tem o Fe, que é o ferro, né? Então, eu tenho o ferro aí na alternativa A e B, né? O último elemento. Alumínio é liga metálica, tá bom? É considerado, tá bom? Alumínio, sim. E aí, eu observo os outros. Ligação, aí a gente vai ter que, esse exercício, a gente vai ter que pensar em tudo que a gente vem estudando. Ligação iônica, ligação covalente, como eu recapitulei com vocês hoje, que é feita entre metais e hidrogênio. Vou abrir aqui o slide para a gente recapitular junto. Deixa eu abrir aqui novamente, porque fica melhor para visualizar, para vocês chegarem em conjunto comigo na resposta. Deixa eu colocar aqui. Vou parar de interromper aí. Vou lá para aqui, ó, ligação iônica. Falando ó, da regrinha do octeto, né? Aqui, ó, iônica que eu mencionei para vocês. Ligação iônica, então eu tenho que lembrar dessa parte aqui, ó. Ocorre entre átomos de metais e ametais, ou metais e hidrogênio, né? Então eu tenho que saber desses aí, dessa molécula, quais são aí esses elementos químicos que são. Vou precisar da tabela periódica para poder localizar qual que é a parte da tabela periódica. Lembra que eu passei para vocês? Tem um grupinho que é os metais, e um grupinho que são os ametais. Então eu tenho que observar. Então, a ligação iônica é entre o metal e o não metal, ou o metal e o hidrogênio, tá bom? Recapitulando. Aí a ligação covalente que nós vemos hoje é ligação entre não metais, ou não metal e hidrogênio. E a ligação metálica só pode ser entre metais. Deixa eu ver aqui se tá falando ainda disso. Aqui, ó, ligação covalente, tá bom? Geralmente há metais, então não metais e hidrogênio. Deixa eu ver se tenho aqui a tabela para mostrar novamente para vocês lembrarem. Aqui, ó, ligas metálicas
Materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos, sendo que pelo menos eles são um metal, tá bom? Então, pode ser considerado sim. Aqui estou falando das ligações metálicas já. Vou buscar aqui rapidinho. Eu quero mostrar para vocês. Não estou achando aqui agora. Ligação iônica entre um metal e um não metal. Anotem aí do lado do exercício. Ou metal e hidrogênio, tá bom? Covalente, ligação entre não metais. E metálica, ligação entre metais. Então, deixa eu achar aqui uma que tá bem visível. Esta daqui. Vou interromper aí para mostrar para vocês. Compartilhar agora. Aqui na internet também. Vou colocar não que eu tô de boa, tá bom? Então, ó, essa aqui é a parte da tabela. Como que a tabela é dividida, né? Então, nesse exercício 2, deixa eu ver, faltam 3 minutos. Vocês vão resolver na hora do intervalo agora. Vão pegar aí todos essas moléculas aí, esses elementos químicos, e vão pegar a tabela periódica com os elementos químicos e saber se ele é um metal e está junto com não metal, se formou uma ligação iônica, ou são 2 não metais, se formou uma ligação covalente, ou se são 2 metais e formou uma ligação metálica, tá bom? Então, a posição é essa, ó, tá bom? Todos os elementos químicos, até aqui, ó, essa parte verde, vocês podem até estarem aí marcando de marca-texto na tabela periódica de vocês aí do ângulo, né? Esses são aqui chamados de metais, elementos metálicos, tá bom? Ou esse daqui, ó, em cima é hidrogênio, né? E esse restante aqui em amarelo são os ametais. E a última família lá, que eu não preciso me preocupar, são os gases nobres. Tudo bem? Então, exercício 2 para ser resolvido aí no intervalo. E aí, por exemplo, eu tenho que analisar o ferro, eu sei que é um metal, né? Mas, por exemplo, Ag, né? O elemento Ag, eu não sei onde ele está localizado, professora, eu não lembro, na tabela periódica. Então, você vai pegar a tabela periódica e vai ver. Se ele estiver aqui na direção, por exemplo, se estiver aqui, ele é um metal, então você já sabe. Aí você vai ver o cloro que está ligado aí com ele. Estou falando da alternativa A. Ah, professora, o cloro deu aqui na parte dos ametais. Opa, então é um metal e um não metal. Então, só pode ser uma ligação iônica, tá bom? Então, vocês vão ter aí um bom exercício para estar treinando a localização dos metais e estar fazendo um por um, da alternativa A até E. Vou interromper. Tudo bem? Para resolver aí no intervalo, na próxima aula, vamos estar fazendo, vou parar no exercício 2, então. Vamos estar fazendo em conjunto. Tudo bem? Faltando um minutinho. Beijo para vocês, saudades de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigada pela companhia. Fiquem bem.